Oi, gente. Prosseguindo o nosso assunto, a aula de hoje já vai ser sobre a alfabetização e a tecnologia. Nós iniciamos com a educação infantil e hoje a gente já vai focar a alfabetização. E assim, a alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças e conforme orienta a BNCC, a alfabetização deve ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental. Antes era até o terceiro. E nesse período, somar os recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico, atrativo e prazeroso. Eu trabalhei um bom tempo da minha docência para a educação infantil e, assim, na época, né, como era escola particular, uma turma muito pequenininha, crianças de 5 anos, ao final eles já estavam lendo fluentemente, porque não era nada imposto, era tudo lançado para divertimento, de muita forma lúdica. Agora, o recurso tecnológico que existia na época era a TV com o videocassete, não era nem o DVD. Na nossa época ainda era o videocassete. Aí, mais para o finalzinho, quando eu já estava quase parando de lecionar, aí já existia o DVD. Mas a parte assim de computador, de informática para as crianças, ainda demorou um pouquinho para ser inserido. E aqui eu venho falando justamente isso, como que antes o lápis e o papel eram os aparatos mais disponíveis para escrita. E depois, como vieram as máquinas de datilografar e depois como os computadores tomaram conta do nosso dia a dia, inclusive da sala de aula. Prosseguindo aqui nesse slide, vem falando de como as crianças que ainda não sabem ler e escrever podem aprender as letras no teclado do computador e também mesmo que a escrita seja de forma não convencional. Ou seja, apertar ou selecionar os botões para escrever se apresenta como um caminho mais fácil do que necessariamente executar os seus formatos com as mãos. E quando a minha última turma, como eu disse, né, já estava começando, já as pessoas tinham computadores em casa e eu tenho guardado até hoje. O meu aluno de 5 anos, ele foi escrever o meu nome. Ele escreveu Ju, só que ele não escreveu J-U, ele estava em processo de alfabetização, e aí ele escreveu um J e um monte de O, porque na cabecinha dele, né, quando ele fazia o som de Ju, tia Ju, ele achava que era o O, tia Ju, aí ficou um monte de J, um J e um monte de O, aí foi muito bonitinho, é muito interessante. Para mim, a alfabetização é a parte mais legal de ser professor, é muito prazeroso. Mas deixa eu continuar aqui, senão eu saio do foco. E esse uso do teclado promove uma aceleração da compreensão das crianças acerca das letras e palavras, otimizando o aprendizado quando partem para efetivamente a escrita à mão. E também, como vocês viram na aula de educação assistiva, se for possível deixar o feedback falado do teclado, né, aquela função que você vai lá em configurações, muitos teclados, muitos computadores possuem essa funcionalidade, isso também pode contribuir para que o aluno aprenda rapidamente o nome das letras, as formas dela, da forma minúscula, maiúscula, e também contribuindo com a consciência fonológica, porque quando ele aperta a letrinha, automaticamente já vem ali o fonema, o sonzinho que faz, e você vai associando com as boquinhas, que hoje é um método que é muito utilizado, enfim, diversas possibilidades. E no próximo slide vem a fala da Ana Teberoski. Quem já teve aula de metodologia da educação infantil, alfabetização e letramento, com certeza conhece essa renomada autora, que, em parceria com a Emília Ferreiro, que eu também adoro, desenvolveram a pesquisa relacionada a esse tema, resultando no livro A Psicogênese da Língua Escrita. E aqui eu destaquei a fala da Ana,
que, diante do teclado, o aluno usa as duas mãos para digitar. E, em vez de traçar grafias, deve escolher uma das opções para apertar. Estão à disposição dele todas as letras possíveis para compor uma palavra, né, um conjunto finito com a disposição diferente da alfabética, e as peculiaridades continuam. O computador permite relacionar as letras impressas no teclado, com as imagens que aparecem na tela e escolher formatos variados. Isso contribui demais, porque quando a criança está nessa fase de alfabetização, a associação da maiúscula com a minúscula, a letra de imprensa, é muito importante, porque às vezes o professor ele só lembra de ensinar a letra maiúscula, mas quando o menino vai pegar uma avaliação, quando ele já está com autonomia para fazer uma leitura, ele vai se deparar com a letra de imprensa de forma maiúscula e minúscula. E quando eu lecionava, quando eu comecei a inserir esse tipo de atividade, de comparação, de associação, a minha supervisora da época, da escola particular, ela falou: olha que interessante, eu nunca tinha me deparado com um tipo desse de atividade. Ou seja, de cara, eu novinha lá, fazendo faculdade ainda, eu já via aquela necessidade. Como que eu ia dar um livrinho para o meu aluno começar ali a leitura silabada mesmo, na fase que eles estavam, em letra de imprensa minúscula? Eles tinham que ter conhecimento, e foi muito legal esse aprendizado. E como eu disse, como as salas eram com menos alunos, o trabalho era fenomenal. E aqui no próximo a gente já vem com a querida Emília Ferreiro, que reforça que esses recursos tecnológicos eles não são a salvação para a dificuldade de aprendizagem quanto à leitura e escrita, mas com a ajuda deles, com o auxílio deles, ocorrem práticas que levam à alfabetização. Então, deixam mais acessível uma grande diversidade de textos, o que é essencial para alfabetizar, dão mais autonomia ao aluno, já que ele tem à disposição ferramentas que apontam falhas na escrita, independente das indicações do professor, como corretores ortográficos, ou seja, vem ali sublinhado de vermelho que tem alguma coisa errada e ele vai raciocinar em cima daquilo. E reforçam a ideia de que professores ou livros didáticos não são a única fonte de informação. E aqui, como nós já falamos na aula sobre gamificação, nós destacamos aqui a importância dos jogos digitais, que através das diferentes fases e desafios, as crianças vão aprendendo sobre diferentes temas e desenvolvendo um raciocínio lógico mais aguçado, mais rápido. E os jogos digitais, eles têm um papel fundamental durante o processo de alfabetização. Ao mesmo tempo em que eles conseguem desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a colaboração entre si, entre as crianças, incentivam também a leitura e a escrita. E o ato de jogar exige uma movimentação mental e, em muitos momentos, a criança ela tem que colocar em prática o aprendizado adquirido para avançar pelas fases. Aí ela tem que testar hipóteses, explorar a espontaneidade e a criatividade dela também. E os jogos, eles não são apenas uma forma de divertimento, são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Como eu já disse também várias e várias vezes, alguns professores, eles relutam em dar esse tipo de atividade, pois é um pouco cansativo, as crianças ficam extremamente agitadas, mas é uma atividade de extrema importância para esse desenvolvimento. Então, ali, quando o seu aluno está apresentando determinado tipo de dificuldade, esse tipo de atividade deve ser inserido, sim, para estar sanando essas defasagens. E fora também que há no jogo, né, essa transição entre o mundo real e o imaginário. Isso favorece a apropriação e a interpretação dos recursos linguísticos que são primordiais à alfabetização. E aí eu vou aproveitar o gancho e vou falar um pouquinho sobre os livros digitais, né, os e-books. E
Tem também aquelas opções na rede, né, que você deixa a criança folhear aquele e-book, que é bem interessante também, e eles constituem a categoria de tecnologias recomendadas para implementação no ensino infantil. E assim, através da interatividade com as figuras, os sons, os elementos clicáveis, por exemplo, pode ser que uma ou outra criança se sinta mais estimulada a ler por ali do que em um livro físico. E, posteriormente, essa criança pode vir a ter a curiosidade, sim, de vir, ela pode ser incentivada de vir a estar lendo o livro físico. Tem também os aplicativos, né, que seja para contação de histórias com a gravação da voz da criança, dos responsáveis ou dos professores, ou seja, para inserir o aluno em um ambiente de aprendizagem com aventuras gamificadas. Esses aplicativos, eles podem assumir diferentes formas e funções, sendo sempre aplicados com o intuito de oferecer um maior aprendizado complementar possível para as crianças. E para finalizar, eu vou deixar para vocês duas sugestões de atividades que foram dadas utilizando meios tecnológicos. Depois vocês leem esses exemplos na íntegra, ok? Eu não vou ler para não estender demais. E a criatividade, o raciocínio lógico, aproximação com a realidade, conexões e interdisciplinaridade, tudo isso pode ser trabalhado através da inserção de tecnologia educacional na alfabetização. E você, professor, pode contribuir para que a sua escola implemente isso. Eu vou deixar como material complementar para vocês um vídeo de uma professora de segundo ano utilizando a lousa digital para a construção de palavras. E eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, observassem a metodologia usada, observassem a conduta dessa aula, como que as demais crianças que não estavam participando da atividade no momento estão se comportando, se esse comportamento seria o que você acharia adequado, e vocês, né, como futuros pedagogos, futuros professores, conduziriam essa atividade de forma parecida, de forma diferente, cada um tem a sua forma de trabalho. E assim, nós não estaremos de forma alguma criticando o trabalho da nossa colega. Ela é uma professora que postou um exemplo de atividade muito interessante, como que é utilizada a lousa, que na maioria das escolas estaduais já foi disponibilizado esse recurso, mas, por exemplo, na nossa escola está lá, mas ainda não foi instalada. Isso acontece muito, né? Cabe à gestão tomar providência para a utilização. Mas, enfim, para vocês analisarem e refletirem como aquela atividade foi dada, se vocês mudariam essa prática em sala de aula, ok? Um forte abraço para todos e até a próxima aula.